Olá, Sisters and Bros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Ciscast, o podcast do Cis Brasil. Eu sou a Bianca e hoje vamos falar daquele que quase nunca diz o que pensa, mas sempre expressa o que sente, exceto às vezes em que lhe faltam os dois e aí os recibos saem. Nesse momento, nasce o aluno, que fica de castigo, aprendendo uma lição ou duas. Um homem louro, alto, bonito e sensual, onde o conteúdo é ainda mais rico, com meio quilômetro de testa e 1,90 de altura, braços fortes que nem mármore, ele guarda sua fortaleza no coração. E que fortaleza linda, né? Bom, ele é gentil, calmo, atencioso, talentoso, apaixonado e compacto. Ele encanta a todos, mas afinal, quem ele é? Se você ainda não sabe de quem estamos falando. É o Harry, gente, o capitão Samuel, bolinho de cenoura integral com cobertura de chocolate meio amargo, vulgo, Sam, Roland, Ewan. As palmas pra gente aí, Thaís. Só faltou da medida do camarão. Só isso. Camarão. A Bianca tá se especializando em texto de nada. Texto de sketch. Tá saindo melhor do que aquelas minhas presepadas de se despedir. Muito bom, obrigada, Gil. Agora o camarão, eu não tinha pensado nisso. Só estagiário para pensar. Então, hoje vamos falar sobre a vida e a carreira dele, principalmente a profissional. E para bater esse papo conosco, vou chamar as duas cis, que vocês já sabem quem são. Juliana Leão, tudo bem? Tudo jóia? Ei, meninas, aí todo mundo que tá ouvindo. Vocês estão cantados na minha cara, mas estamos aí, né? Ô, Ju, conta pra gente aqui, qual que é a melhor qualidade do Sam? O camarão. Estagiária! Gostamos bastante do camarão. Gostamos de observar e desenvolver o camarão. Assim por debaixo dos lençóis. Ai, meu Deus. Tirando a mente suja do negócio. Sei lá, eu gosto da lealdade. Gosto da lealdade do nosso querido Harry. Da lealdade com quem? Com ele. Também, né? Isso que eu ia falar, da lealdade. Ele é leal. Ele é leal ao seu relacionamento com a Katrina e com tudo o que envolve resguardar aí. E a gente também percebe que ele é muito leal com os amigos dele, leal com a produção que ele participa. Ele é um cara... Ele não é nenhum Jamie Fraser. Acho que é legal pontuar isso, né? Jamie Fraser é um personagem, Sam Heughan é uma pessoa de carne e osso. Mas essa coisa da honra e da lealdade, ele carrega um pouco. Sim. Estagiária, olá, tudo bem? Tudo, né? Foi esse monte de risada, né? Conta pra gente aqui. Já estraguei a sua entrada, já foi. Conta pra gente aqui. O que é mais atraente no Sam? O camarão, né? Agora, enche a boca, estagiária. Enche a boca e fala. Os olhos. Olha! Eu acho assim, ele tem um olhar fascinante, né? Nossa, tô chorando. Eu não sei, eu gosto de olhar ele olhando para as pessoas na foto. Você tá nas pessoas, não é? Isso é raro. Eu posso te dizer que eu conheço. Eu não posso apontar o camarão porque não vi em loco, né? Então, eu só vi na live do camarão aquela coisa, mas assim, mas os olhos, nossa, acho que diz muito dele. Eu vi os olhos dele de vários jeitos, ocasiões, e a última vez que eu conversei com ele, ele olhou dentro dos meus olhos, dentro da minha alma. Você, né? Isso é meio
As pessoas não fazem isso hoje. As pessoas conversam com você presencialmente, estão olhando assim para lá, estão olhando pro... Ou olha para você 2 segundos e tira a cara, né? Ele olha mesmo. Ele olha e o mundo desaparece. Você tá entendendo? O mundo desaparece, parece que você tá hipnotizada ali para aquela... E parece que desaparece para ele também. Eu sei que não é, eu não tô falando nada romântico, não. Eu tô falando, assim, da atenção que ele dá, como ele concentra naquela pessoa que tá ali na frente, assim, ele olha dentro dos seus olhos. Já vi ele fuzilando, né? Já vi ele de várias formas. Então, conheço bem esse olhar, estagiária boa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Sam, sobre a vida dele, como eu falei. Mas é importante a gente começar do Sam antes da fama, né? Quem ele era, onde ele morava, o que ele fazia. A gente sabe que o Sam nasceu em Glasgow, em Galloway, correto? É mais pro sul, né? Ele Sim. Foi criado, pelas histórias que contam, né? Ele, como se, na forma brasileira de dizer, ele foi criado na roça. Mas na roça e na Escócia significa num castelo antigo desativado. Quase igual. Bem, esse aqui, ó. Bem parecido. Então, ele não tinha televisão em casa. Ele foi vegetariano até os 23 anos e ele estudou numa escola onde a pedagogia é o Waldorf. Não sei se todos vocês conhecem, eu sou fascinada com essa pedagogia, inclusive meus filhos iriam estudar lá se a gente não tivesse mudado. Ela foi criada por uma pessoa chamada Rudolf Steiner, e eu vou ler aqui para vocês. A pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. A pedagogia é fantástica. Para vocês que não sabem, não existe livro letivo na escola Waldorf. É o aluno que constrói o livro, porque ele aprende a desenhar, ele aprende um monte de coisa artística. Então, quando você vai ver o livro de história, por exemplo, foram eles que escreveram o livro de história durante um ano, livro de geografia, eles que fazem o mapa mundi. Né? Eles tocam instrumentos diariamente, todos os dias, dentro de sala de aula. A flauta fica embaixo assim da carteira. Poesia, é muito artístico. As crianças não aprendem a ler e escrever até os 7 anos de idade. Primeiro, elas aprendem a costurar para o dedo, para esse trem aqui, ó, fazer. Como é que chama? Fazer essa pega. Crochê? Para você aprender a prega. Matemática, aprende com o corpo, pulando, do lado de fora, enfim. É uma pedagogia fantástica para a vida inteira e eu acho que isso reflete muito, mas assim, muito na pessoa que o Sam é hoje. Então, se você tem interesse em saber, né, até dessa pedagogia, vai online, olha lá, Rudolf Steiner, Pedagogia Waldorf. Você vai entender muito do Sam. É isso. A carreira dele começou, Ju, aonde? Vem daí, né, esse desenvolvimento artístico, né, que veio através da pedagogia Waldorf, fez ele desenvolver esse lado teatral, e ele começa estudando a sua saída, assim, né, o que projetou ele um pouco foi o fato dele ter estudado no Royal Conservatory of Auckland. Não sei se eu falei certo. Foi o Conservatório Real da Escócia, né? Fica em Glasgow. Algo que ele tem muito orgulho. Hoje ele é tipo um patrono, ele representa o Royal Conservatory, sei lá. A gente lembra até que recentemente ele recebeu o Príncipe Charles lá, ele teve essa honra, ele foi o Cicerone. E agora, mais recente, em meio à pandemia, ele fez um webinar, né? Ele conversou um pouco com alunos atuais de lá. Então, essa é a base dele. Sam é um cara de teatro, do teatro. Ele começou lá. A base dele de conhecimento, de interpretação e de atuação veio do teatro, né? Tanto que ele, no início aí da sua carreira, foi considerado um dos novos talentos, assim, né? Ator promissor da Escócia, vencendo até um prêmio importante ali para eles dentro do contexto, que é o Laurence Olivier, né? Então, o Sam, ele e para quem é da galera do teatro, sem essa diminuir cinema ou televisão,
a galera que vem do teatro, digamos que tem uma formação mais curta no sentido de atuação, né? Eu acho ele bem teatral. Assim, ele tem perdido muito esse quê do teatro, já na 5ª temporada de Outlander. Nos filmes não tem absolutamente nenhum, mas lá no início ele tinha ainda, ele era carregado dessa história do teatro dele. E ele sempre fala que quer voltar pro teatro, né? Sim, ele é aquilo, né? É onde ele se forma, onde ele talvez ainda tenha a maior das identificações. A gente vai ver um pouco até nesse sketch, e a estagiária pode contribuir porque ela sempre está olhando, né? O Sam é um cara de negócios, ele diversifica muito o que ele... onde ele está investindo. Mas ele é um cara que também é apegado às suas raízes, ele quer voltar para o teatro um dia, desenvolver... Não só o sonho dele é interpretar Macbeth. E qual é o ator que não tem esse sonho, né? Eu não sei o que vem nesse Macbeth. Britânico, formado no teatro britânico, sim, né? As obras de Shakespeare Meu filho ama Macbeth, ama. Não sei, eu já falei para ele me contar a história, mas ele conta, me dá sono. Mas enfim. Aposto que sinceridade. Shakespeare é um troço que me dá sono. Aposto que quando o Sam estiver no teatro não vai dar sono. Ah, não. Aí não, né? Não, com certeza não. Mas aqui... Vou sonhar com o Macbeth. Vamos saber o Macbeth de cor e salteado, até as linhas. Ele fez pequenos filmes, não fez? E participações em séries, né? Ele e a Katrina até brincam numa entrevista, né? Ele fez um pequeno papel numa série de detetives. Um pouco depois ele se aventurar na televisão, né? Ele começa a fazer testes e a ser chamado para algumas produções de TV, mas também coisa de produções escocesas, no máximo produções inglesas, né? Assim, em Londres, feitas em Londres, para as televisões dali, para as emissoras dali, mas são papéis pequenos, em novelas, em séries e tal. Ele morava em Londres já essa época, né? É bom entender Sim. que ele já morava em Londres, ele saiu... Gente, ele era barman, gente. Imagina esse homem fazendo uma caipirinha pra gente. Se ele fizer aquela lambança toda que ele faz pra fazer um drink, meu Deus do céu. Imagina o tanto de ovo que não deve ter lá naquele balcão. Mas ele o legal do Sam, quando ele é pra carreira dele, tanto no quanto na televisão, ele é um cara muito dedicado, ele ama muito. Ele sempre quis conquistar mais e mais. Ele não é um desses atores que encontram um nível de estagnação, sabe? Ele vai sempre procurando. Ele é muito inquieto com essa coisa de trabalho, né? E se a gente percebe hoje ele diversificando em outras áreas que vão além da atuação, quando a gente olha no início, a gente percebe que esse espírito já estava nele desde ali. E eu acho que tem muito a ver com a formação escolar dele. A Waldorf, ela ensina isso, buscar mais, querer mais, ser possível, fazer diferente, tentar coisas novas, não ter medo do novo, enfrentar. Porque a Waldorf não ensina só a matéria, ela ensina como ser um ser humano, sabe? Sim. Então sim. Eu vejo muito isso nas ações dele, muito legal. Ele foi construindo, isso é legal, ele foi construindo. Ele é um cara que merece o sucesso por toda a dedicação. Eu acho que mais do que construir, ele é muito ciente dessa construção. Como ele é um passo de cada vez, ele não é um cara atropelado, né? Ele não sai por aí, assim, atirando para tudo quanto é lado. Então, e eu acho ele que ele muito aprendeu consciente. muito. Ele é muito consciente no que ele tá fazendo e aonde ele quer chegar, né? Isso é uma meta e ele vai buscando, mas eu acho interessante como ele vem fazendo exatamente essa construção, né? Dele para esse outro lado profissional, que é bem...
E ele aprende com todas as cabeçadas que ele dá na parede, sabe? Você vê que ele não se arrepende. Não, mas mesmo assim ele não é que nem arrojado. Ele fez tudo, uma produção limitada, vamos sentir como é a reação das pessoas, como é que vai ser recebido. E isso também é legal nele, entendeu? Ele é um cara... Nossa, eu admiro muito isso. Sim. Acho muito legal. Eu não acho é um também cara muito assim legal que da parte dele. ele sonha alto, mas ele tem o pé dele no chão, sabe? É bem calçado, bem... Nossa, e ele não tem medo de trabalho também, sabe? Não. Ele não tem medo de tem que trabalhar, ele trabalha. Tem que carregar pedra, ele carrega pedra. Apesar que depois ele exagera nas férias, né? Porque 3 meses não vai e ninguém merece. Concordo. Melhor trabalhar menos, sempre, fica a dica. Pois é. Fica a dica. Vamos equilibrar esse negócio aí, que não ficou bom, não. A Meryl uma vez falou numa entrevista, eu não lembro qual, que quando, né, finalmente aceitaram fazer Outlander, né, que ia dar certo, ela e a Terry sentaram para jantar com o Ron, para poder tentar convencê-lo, né, a produzir Outlander e tudo. Ela falou, nossa, agora nós conseguimos, né? Como que a gente vai achar Jamie Fraser? Aí ela fala uma frase muito legal. Ela fala assim, putz, Jamie Fraser vai ser aquele carteiro que trabalha naquela cidadezinha lá no meio da Escócia e tudo. De tão difícil que elas imaginavam que seria eu achar esse homem perfeito, né? Esse homem ideal que é o Jamie Fraser, tanto nos livros e etc. da série. Na Gibilândia de 2016, ele conta a história do teste dele para Outlander, que ele tinha feito um outro teste junto para animais, não sei o que, eu até brinquei, né? Deve ser aquele desenho dos animais lá, o Petrol, que era caninos, alguma coisa. E ele estava contando que aí a agente dele ligou, ele falou, parabéns, você conseguiu. Ele, foda-se, Outlander. Assim, muito doido. Ele ficou meio parado, porque assim, é muito legal ele contando essa historinha dele. A história do teste, do Outlander. E é engraçado porque eu acho que estava escrito... E foi o primeiro, né? Foi o primeiro no cast, né? E estava escrito nas estrelas mesmo, concordo com a Katrina em gênero, número e grau. Ele era o Jamie Fraser, ele já nasceu Jamie Fraser e tinha que ser dele mesmo, e tinha que ser ela também, e isso tudo já estava escrito, né? Mas Outlander foi, de fato, o primeiro grande trabalho dele, né? O primeiro trabalho que deu destaque a ele, né? Uma responsabilidade maior. Traz ele para protagonista, né? Não que ele não tivesse feito protagonista antes, eu acredito que sim. Agora eu não lembro exatamente de todos os trabalhos dele, mas assim, foi o primeiro aqui numa série produzida em Los Angeles, canal de televisão americano. Era uma responsabilidade grande, ele entrou nessa. Aquele filme que ele fez, que ele era o príncipe, que ele dança, foi antes ou depois de Outlander? Foi bem no inicinho. Foi antes. Foi antes. Eu acho que ele já era meio que um protagonista ali, né? Mas um filmezinho de Natal. Mas era filme de TV também, não era nada de cinema. Não. Esse Príncipe e Eu, ele não foi um filme para o cinema. Não. Foi um filme feito para a televisão. É o filme que a gente chama de Hallmark filme, aquele cartão, né, de Natal. Aquele filmezinho e tal. Tipo no fim todo mundo assiste, mas não dá muita importância. É aqueles comfort movie, né? Um filme confortável, que você sabe que não vai passar por muitas emoções, você assiste. Também os atores não são tão exigidos para nada. Mas Outlander foi o chacoalhão da carreira dele. Mas se você ainda não viu, o Príncipe e Eu, né, que chama o filme, corra pra ver, o Sam Heughan dança no filme, lógico que ele não dança tão bem quanto o TikTok dele, né? Mas ele dança bem. Eu preciso confessar que eu assisto esse vídeo todo dia. Adoro aquele TikTok. Todo dia eu tenho que ver. Não durmo se eu não vejo o TikTok. Já tá salvo aqui, opa, vou ver o TikTok. Adoro. Mas é legal, eu também gosto muito. Eu juro que eu nunca esperava desse vindo dele, né? Tanto que ele é confortável consigo mesmo, né? Pra soltar o vídeo dele. Todo duro dançando. Então tá
Ai, gente, bonitinho, uma gracinha. Eu acho que esse filme, O Príncipe e Eu, tá na Netflix, aqui do Brasil, né? Ainda. Eu acho que ainda tá. Dá pra ver. Mas então, vamos voltar ao Outlander, senão a gente não termina isso nunca. Eles assinaram um contrato, 7 temporadas ou 7 anos? Meio confuso isso, né? Eu sei que isso é um número cabalístico. Primeiro se falava em 7 anos, durante muito tempo se achou que eram 7 anos. Para as últimas entrevistas que eles deram, tem-se a impressão de 7 temporadas. Que podem ser renovadas, claro, né? Mas seriam 7 temporadas. 7 temporadas, 7 cores do arco-íris, 7 dias na semana. Né? São o número 7. perfeito. O número perfeito. Aí, com toda essa fama, né, que a gente já sabe dele de Outlander e todo esse espaço que ele ganha, tanto na Escócia como no mundo, ele vira o quê? O garoto Escócia, né? Entre aspas. Né, Ju? Ele acabou se tornando um representante da Escócia. Esse é um país que chama atenção. Eu não sei de vocês duas, mas assim, antes mesmo de Outlander, eu já tinha uma certa fixação em Escócia e talvez algumas outras pessoas que estejam escutando e vendo a gente também pelo incomum que é a Escócia. A Escócia é um país incomum geral, é incomum de paisagem, é incomum de construção histórica, é incomum de cultura, de tudo que envolve. Então, exótica, atrai atenção e atrai curiosidade. Exótica. Eu, antes disso tudo, eu achava a Escócia exótica. Sim. Tipo assim, o visual que você tem lá, que você vê lá, você não vê em outros lugares do mundo, sabe? É muito diferente. Essa construção de país com clãs, os clãs, as famílias e tal. Na realidade é o feudalismo, Ju. Sim. É o feudalismo, é feudal, sempre foi, né? E você vê isso ainda, por mais que a Europa, num contexto histórico, tenha passado pelo feudalismo, você vê ali na Escócia até as marcas muito presentes disso. Então, chama a atenção. E o Sam, como protagonista de Outlander e com o relativo sucesso que Outlander conseguiu nos Estados Unidos e no mundo, ele acabou virando o garoto Escócia, ele acabou virando essa, né, do que seria Outlander, né, exótico, que é um personagem exótico, idealizado, mistificado, né, do Highlander. Eu acho que realmente ele ama a Escócia, né? Ele realmente ama a Escócia. Ele é um cara muito orgulhoso do país. Eu acho que esse papel de menino Escócia, de garoto Escócia, ele tem muito orgulho de desempenhar. Assim, e aí veio... Algumas entrevistas ele disse que ele, assim, durante muito tempo ele não viveu na Escócia. Então esse laço que ele tinha com a Escócia ficou um pouco esquecido, até pela, né, procurar carreira e a estabilidade que ele ganhou com o Outlander e tudo. E aí quando o Outlander chega, ele se reconecta com a Escócia, ele começa a se reconectar com a origem dele, né? Mas isso ele deixa bem claro que foi perdido durante um tempo. Então, eu acho que Outlander foi um ganho na vida dele, muito grande. Ele fala isso até nos Homens de Kilt, lá, que eles acabou vai virar um documentário pela Star, né? E ele acaba dizendo que a Outlander trouxe ele de volta, conhecimento de história, ele se envolveu mesmo, né, com a história da Escócia, e aí foi fazer os podcasts com o Graham, mas é muito... Mas você vê mesmo que ele curte aquilo, né, se não amasse, ele não ia colar essa imagem nele, né? Não, e é fantástico. E é uma parada que foi além do Jamie Fraser. Como a estagiária estava falando, foi um reencontro de um escocês com a história e com a cultura do seu país, numa posição privilegiada de ser o porta-voz disso, sabe? De ter entradas em outros países, em outras pessoas, para poder falar sobre isso. E eu acho que ele tem muito orgulho, ele demonstra muito orgulho disso. Você vê até naquelas brincadeiras que fazem de vídeo deles, tem umas 2, 3, kilt ou terno, ele kilt. Ele tá tão envolvido naquilo, já... Ele realmente
Tá escocês mesmo, né? E o Ele que é não é muito inglês, legal... ele não é da ele não é Grã-Bretanha. britânico. Não é britânico, ele é escocês. Ele é escocês. E o legal disso é que ele acabou sendo reconhecido, sabe? Quando colocam ele como a cara e o porta-voz lá do conservatório, né? Quando deram os títulos de doutorado para ele, sabe? Reconhecem ele como esse cara que se tornou o porta-voz cultural e histórico de um país. E assim, isso é muito bacana. A impressão assim que eu tenho, mesmo politicamente, né, quando ele fez a campanha para votar yes, não sei o que, do plebiscito para Escócia sair da Grã-Bretanha, né, ser um país independente. Do Reino Unido. Então, aí você vê até politicamente, porque, no fim, o que aconteceu, que os valores, né, a história, o folclore do escocês sumiu, né, na Batalha de Culloden mesmo, que é retratada no... Eu acho que isso que ele tenta resgatar um pouco, sabe? Uhum. O valor do escocês mesmo, as tradições, a história da Escócia. Então, é uma luta grande, né? Porque a pessoa se acomoda ali e ali fica. Mas eu acharia bem interessante. E ela tem condições de ir muito bem sozinha, né? Só de turismo, né, que Outlander aumentou exorbitante. Sim, apesar de ser uma série não tão conhecida dentro da Escócia, né? Nossas apoiadoras, sisters, a galera que interage com a gente aqui no CIS e que já foi à Escócia, eu já fui à Escócia em 2018, percebe isso de cara. As pessoas lá não conhecem tanto Outlander, não é uma coisa assim, sabe? Você saiu do Outlander. Provavelmente para eles deve ser mais do mesmo também, né? Uma série sobre Escócia, uau, nunca vi isso. Sim, mas assim, o papel do Sam, ele tá mais para fora da Escócia, representação para fora, não para os escoceses, mas para todos aqueles que tenham interesse, uma curiosidade na Escócia. Sim. E talvez esse seja o papel da vida dele, sabe? Ser esse garoto Escócia, porque a gente vê isso no whisky dele, nesse projeto do Mankilt. Exatamente. Empresarial de explorar isso, mas também tem um lado de responsabilidade de ser um escocês nisso tudo. Não, sim, quando ele conseguiu a estabilidade que ele precisava, né, financeiramente, com Outlander, que ele ficaria durante várias temporadas, né, conseguiu investir, começou a ganhar um dinheiro certo e tal, não sei o quê, ele não ficou parado, como vocês falaram, né, ele foi logo já pensando no futuro. Então, nesse futuro vieram filmes de Hollywood, né, que a gente já sabe, foi o Spy, foi o Bloodshot, vai sair agora o Sass, né, Red Notice, e vai sair um outro também. Mas os projetos dele pessoais são todos voltados dentro da Escócia, né? Não para a Escócia, mas fincados na cultura dos escoceses. Sim. Sim. O uísque, tartan, e o que vem por aí, e a própria GGC, né, que ele abriu, diz que é mais ou menos isso aí mesmo, produtos escoceses. E o que é muito curioso, porque a gente tem outros atores escoceses de maior renome dentro no mundo. Ian McGregor, meu Deus, o que faz o que é amigo dele? Sean Connery, que foi o 007, o Bond. Tem esse atual Gerard alguma coisa. Gerard Butler. Tem vários outros atores escoceses muito colocados dentro de Hollywood, de tudo, mas eles não têm essa visão de ser o escocês. Mas eu não acho nem que é só visão. Não tem uma base de fã que o Sam tem, né? Porque cá entre nós, os fãs do Sam ajudam muito. Compromisso, tudo que ele participa, elas estão lá. Então, assim, seja Only ou seja Shipper, independe. É uma base bastante sólida, que ele, talvez até pelo carisma que ele tem, assim, pessoalmente, em tratar as pessoas. É uma coisa muito doida, entendeu?
ele virou um garoto propaganda. Tanto é que Bloodshot, a venda do DVD, você nem vê Vin Diesel, né? Você só vê o Sam vendendo. Mas olha só, mas isso foi uma estratégia muito bem feita, porque o filme em si, ele não faz sentido nenhum, absolutamente, né? Ele é totalmente... Bianca viu. Eu vi o filme, eu precisei de 2 dias para conseguir assistir o filme. E assim, se for... Tem potencial, o filme tem muito potencial, mas se não fosse o Sam, aquele outro ator que eu não lembro o nome dele, Toma alguma coisa, que é... Ai, gente... Você falar isso, eu vou desligar esse celular aqui. Não, ela também. Não, vou te falar, porque o Vin Diesel, ele é descartável, né? Porque ele entra e sai com a mesma cara, né? Ele faz aquela voz de Batman, porque ele deve querer ser Batman, não sei o que é aquilo, e pronto, né? Ele entra e sai com ele é indiferente no filme. Agora, quem leva o filme é o Sam, a Asa e o Lamorne. Isso, é esse cara aí. Os três são fantásticos, sensacionais, eles fazem um triângulo, uma tríade, que se não fossem eles, eu não sei como é que o Vin Diesel ia fazer com esse filme, juro. O Sam tá sensacional como bad boy, como antagonista. Ele não ele não tem uma participação muito importante, mas ele tem uma participação boa, sólida dentro do filme. E ele tá fantástico, fantástico. Assim, eu amei. Eu vou te falar que eu gostei mais do Jimmy Dalton do que eu gostei do Sebastian do Spy. Sim. Mas eu detestei o Bloodshot, o filme, não gostei. Mas eu acho que todo mundo deveria assistir, né? Vamos fazer um lobby para... Assiste, só para vocês verem o Sam, tá sensacional. Não, e assiste para ajudar ele. Não, e assiste para ajudar ele, sabe? Assim, você percebe que ele está tentando em Hollywood. Isso é indiscutível. Ele tem... Depois a gente vai fazer um Ciscast falando sobre a Cat e a carreira dela. Mas, assim, a gente percebe que eles têm rumo de carreira com relação a filme e cinema muito diferente. O Sam está indo para um lado de quantidade, de trabalhar em quantidade de filmes, não importando muito o personagem num sentido assim, se tem muito tempo de tela, se tem pouco tempo de tela, se vai ser bem trabalhado, se não vai ser bem trabalhado. Tipo, ele pegou... Isso aí que você está falando me lembrou até que muita gente andou questionando por que ele disse que ele queria ter 20 anos menos, né? É evidente que é pelo lado profissional. Né? Exatamente, não tem nada a ver, por que não vai ficar velho, não quer ficar velho. Não achei que não tinha nada a ver de... para ter mais vida de tela, né? Vida da carreira dele. Oportunidades de personagens para fazer, né? Tudo isso. Tipo, ele encontra coisas boas e coisas ruins. Você pode ter sido um personagem ruim, mas ele vai ter a oportunidade de interpretar o Paul Newman, por exemplo, no próximo filme. Você sempre falou que ele está com uma certa idade, né? Para isso, entendeu? É um cara que não mas na realidade é um cara velho, dentro do cinema, né? Hoje em dia. Sim. No cinema montado como é hoje. Ele é um cara velho. Mas ainda... Isso que ele falou, eu queria ter 20 anos menos. Mas ainda o mundo é machista, então aceita muito mais um cara da idade dele do que aceita uma mulher da mesma idade, né? Então ele tem isso a favor dele. Né? Com certeza. E ele ainda faz essa linha do cara bonitão, assim, ele tá um quarentão maravilhoso. Vamos. Exato. Tá chegando 50, é melhor ainda. Exato. Os agentes e os RPs do Sam estão fazendo um trabalho de venda da imagem dele em Hollywood, e para a maioria dos fãs que chegam agora, assim, sabe, na carreira dele, como o cara que é bonitão, mesmo não é um 40, tipo, impecável com relação a corpo, com relação a beleza. É um cara com as suas girls, né? Como disse Katrina, né? Que tem as girls, as blondes, as louras, sabe? Assim, que a gente sabe que nada disso é real de fato, mas que colabora na imagem que se faz dele, sabe? Dele chegar em Hollywood como um cara disponível. Sim, olha, ele pode chegar como ele quiser, Ju. Ele pode chegar como ele quiser. Mas uma coisa que não combina com ele é esse Sam pegador. Não existe. Não isso combina, é que tá.
Mas Quando só você vai vê ele ter... dando uma entrevista, você olha para esse olho dele, você fala assim, onde esse cara é? Esse Não. cafajeste que querem pintar e pegador. Não tem nada a ver com ele, esse cara. Então, pintem como quiser, mas não é ele, não é. Não, Não. mas só tem consciência disso, estagiária, a gente que acompanha o Sam há muito tempo dele e ele de uma maneira profunda, que estuda a vida, que acompanha, que ele faz e tudo. Quem chega agora do tipo, eu vi ele na televisão, eu vi ele no cinema, compra essa história do cara disponível, que ele não é. Na verdade, nem se interessa muito pela história, né, do cara, Não vira fã e tudo, e passa batida e é isso aí. Assim, se eu vou contenta com isso e passa. fazer uma pergunta para vocês, assim. Então, o Sam conseguiu Outlander, conseguiu a estabilidade dele, fez alguns filmes em Hollywood e etc e tal, mas vocês acham que isso tudo, né, igual vocês estão falando, esses filmes todos que ele tem escolhido fazer, independente de qualquer coisa, estão dando para ele recursos financeiros para ele seguir a vida empresarial dele, porque a gente tem o CGC, né? Eu falei certo? GC, como é que é? Falei, né? Então a gente Great Glam Company. Isso, a gente tem o First Love Tartan, a gente tem o Whisky Sassenach, que não vamos nem entrar no mérito de sobre quem foi isso, não. Né? Quem foi a musa inspiradora dele, não. Nós vamos entrar no mérito do semi-empresário, né? Será que isso tudo que ele está fazendo, essa corrida dele, né, para fazer vários papéis, é para embolsar mesmo, para virar um empresário e pensar mais na vida daqui para frente? A gente estava falando dessa coisa da estabilidade um pouco antes, né? Assim, de ser. E assim, ele está tentando Hollywood, mas de repente Hollywood não vai, sabe? Ele não vai vingar. Vamos colocar assim, a expressão meio horrorosa, mas ele vai que ele não vinga em Hollywood, vai que não dá certo, vai que ele não pega um personagem bom, não apostam nele nem numa coisa boa e tal, e fica só nisso. E ele é inquieto, é o que a gente está falando, ele é inquieto nos seus trabalhos, então ele está procurando, sem dúvida. Eu acho que todos esses trabalhinhos que pegando, e não desmerecendo, sabe? Como a gente estava falando antes, ele é muito batalhador, ele está batalhando por um espaço. Então, assim, todos esses trabalhos acrescentam no currículo dele, acrescentam em experiência para ele, mas acrescentam financeiramente também para que ele possa fazer aquilo que ele gosta, que talvez não seja só atuar, as outras coisas que ele gosta de fazer além de atuar. Sim. Ele faz o papel de Jamie Fraser há 7 anos. A ADG vai lançar o livro 9, talvez daqui a 5 anos a gente espera que ela já tenha conseguido lançar esse livro. Você é otimista. A gente sabe que a temporada 6 vai acontecer. Não tivemos ainda a certeza que a 7 ou a 8 vai acontecer, né? Mas os nomes são bons. Sim. A gente tem aí o burbúrio, né? Sempre, nunca vai embora do Sam ser James Bond. Ele fala, fulano fala, ciclano fala, mas a gente não sabe quanto palpável isso é. Então, assim, o que vocês pensam que seja melhor para a carreira do Sam? Ser marcado como Jamie Fraser e seguir essa linha, Jamie Fraser, Escócia, Tartan, Whisky, First Love, etc., ou realmente ser, se o James Bond é uma coisa possível, começar o James Bond e ter essa carreira também de 7 anos, 10 anos, como ele vai ter, né, com Jamie Fraser, se tudo der certo. Eu acho que James Bond, para ele hoje, ia cair como uma luva. Principalmente porque é muita gente batalhando em Hollywood. Não sei se ele acha essa abertura para um bom filme, um bom papel. E o James Bond é uma coisa que daria... Acho que eu nunca pensei assim, não quero nem pensar, né? Mas eu acho que hoje é o que daria certo. Eu concordo. Eu acho que ele faz James financeiramente para a carreira dele, eu acho que eu torço para ele ser um James Bond. Queria que ele fosse. O que você acha, Ju? Eu acho que hoje
Eu concordo com vocês. Eu acho que seria a carreira dele no sentido do que ele parece querer de futuro. Né? Se ele está batalhando aí nos papéis pequenos para entrar em Hollywood, você ser confirmado como um James Bond, você dá 10 passos largos na tudo isso, né? E consolida lá dentro de alguma forma. Mas acho que hoje essa história do James Bond é mais capitalização de marketing do que uma realidade. Até porque o último com Daniel Craig, que ia ser lançado esse ano, foi adiado, ainda não tem uma data exata de novo, porque não está estreando filme nenhum. E eles só vão poder falar quem vai ser o novo James Bond depois que estrear. E a gente tem outros nomes muito fortes no páreo. A habilidade primeiro do James Bond, mulher, a partir de agora. Como também a gente tem outros caras que estão mais consolidados, né? Falam muito do Idris Elba, do Benedict Cumberbatch, outros atores, né? Tom Hiddleston. Mas a história do James Bond não é sempre um ator que não é muito consolidado? Não tem isso? Mais ou menos, assim. Digamos que é um grande up, né? Um grande up. Mas todos aqueles que já interpretaram James Bond já tinham, assim, não eram tão desconhecidos assim, sabe? Sim, mas Roger Moore não era nada, o Ju. Roger Moore não era nada, né? Roger Moore não era nada. Não é. Mas o Daniel Craig também não. O Daniel Craig também não é. Ele é. Daniel Craig não era, né? Também nunca tinha visto na tela antes. O Sean Connery também não é. Assim, é uma grande aposta. O Sean Connery deles eu acho que era o mais versátil como ator. Era o melhor, na minha opinião. O que eu fico pensando, são 7 anos de Outlander. Se fizer temporada 6 e 7, vai dar 3 anos fácil. São 10 anos de Jamie Fraser. Por que não 10 anos de James Bond? Sim. Eu acho que vai dar mais visibilidade, o financeiro vai ser maior. Você grava muito mais rápido as gravações, apesar de James Bond ser um filme mais difícil de gravar, ainda assim vão ser menos do que os 9 meses de Outlander, né? Então, a ideia, por que o nome do cinema aparece nessa história de James Bond? É essa coisa de voltar ao James Bond original. O James Bond é escocês, sabe? Connery, que foi o primeiro, aquela coisa toda. Então, e hoje, se você olhar para um ator escocês que talvez tenha o perfil do personagem, um Sam. É daí que surge. Daí que surge essa história. Mas, sinceramente, o cara... Não, ele fez um teste, né? Ele fez um teste. Ele quer. Ele fez o teste. Ele quer. Hoje ele dá uma desconversada, hoje a gente percebe que é muito mais uma capitalização de marketing. Não, ele não quer que caia no esquecimento. Ele não quer que caia no esquecimento. Então, quando um fã comenta, quando vem um Twitter, lógico que ele vai dar RT, ele vai botar em foco, porque ele não quer que caia no esquecimento. Quer dizer que ele quer. Porque senão ele ia passar por aquela coisa na rede social, mudo, calado. Então, se ele dá visibilidade, é porque ele quer. Eu penso assim, né? Então, você pensa que para ele ser o James Bond, ele precisa terminar o James Fraser? Não. Não precisa. Tá bom. Não precisa. Mas, assim, eu não consigo compreender e pensar nele fazendo um monte de outras coisas que ele faz além dos dois. Porque ele já passa uma base de 10 meses gravando Outlander e vai passar uma base de 8 meses viajando pelo mundo para gravar Bond, não vai conseguir dormir, nem respirar. Pelo amor de Deus, porque mais férias no Havaí não damos conta. Ia ficar bom esse negócio. Deixa ele trabalhar, que ele dá menos trabalho trabalhando. Minha mãe e minha avó ensinavam que tempo ocioso, cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então deixa quieto lá. Deixa o homem trabalhar. Bota ele para trabalhar. Antes que invente uma... Mas, se vocês pensarem, nós vamos supor que não renovem Outlander, tá para acabar. Se ele assina James Bond,
é um sincronismo perfeito, porque aí ele consegue trabalhar o James Bond e outras coisas. O que não dá é Outlander, James Bond e mais coisas. Mais coisa, Sim. não dá. Eu quero... Não, mas eu acho que tá vindo na hora certa, se você for parar assim para ver. Uhum. Eu não que eu tô querendo que Outlander acabe, pelo amor de Deus. Por mim, Outlander ficava aí anos e anos, não tem problema, mas é uma coisa que a gente não sabe, né? Nem ele. Né? Ele também tem essa incerteza. Não, eu penso no quanto de lobby pode estar sendo feito para ele ser o James Bond, porque assim, a gente vê que os projetos em atuação, em produção audiovisual do Sam estão todos ligados à Sony, né? Hoje. Uhum. Mas os filmes do 007 não são da Sony. São da Bárbara Broccoli. Então, é uma outra coisa completamente diferente. Mas ela é muito ligada a Lionsgate, não é não? Tem por esse lado daí. Eu tô falando assim, talvez não seja mais fácil que atualmente o Sam anda tomando. O Sam, ele encontrou uma via ali no Farnell, naqueles caras ali da Sony, e ele tá ali. Disney, Mickey, Havaí, vambora! Ele tá nessa. 07 é outra. Ai, ele vai acabar fazendo a Princesa Encantada. Não falam dele no Hércules? Ué, falam dele de Hércules aí já. É verdade. Ele daria um ótimo Mr. Incredible. Daquele filme. Ave Maria, meu Deus do O Senhor céu. Incrível. Não, ele é gordo, pelo amor de Deus. Não, ele é gordo no filme, ele é forte. Ele não cabe no uniforme. Vai até tomar uma água. Olha, se você segue a carreira do Sam profissional e empresarial, você sabe que tudo dele está nos Estados Unidos. Tudo dele registrado com base nos Estados Unidos. E ele ainda mora na Escócia por causa... E eu fiz essa pergunta para eles na Comic Con e não obtive resposta. Que se Outlander acabasse, eles mudam de lá. Você emudeceu o painel, né? Você fez a pergunta, você emudeceu o painel inteiro. Né? Eles em choque. Deixou. Que pergunta é essa? Da onde 5 surgiu? segundos de calma aí, né? Foi uns 5 segundos aqui de... Calma, vamos pensar. Um olhou pro outro e pá. Um beijo pra Rô, viu, Rô? A pergunta aí, a ideia da pergunta foi da Rô, nossa apoiadora. Conheci Rosane esses dias. Beijo pra ela. Mas, enfim, ele não respondeu, mas o lance era isso, era saber, porque tá tudo dele vindo para os Estados Unidos, mas a vida pessoal dele e a Outlander estão dentro da Escócia, então qual o caminho que você vai seguir, Sam, né? É James Bond Estados Unidos e morar aqui, ou você vai seguir James Fraser que tá na Escócia? E ser o garoto Escócia. Garoto Escócia. Seu garoto Escócia, exatamente, né? Eu também acho. Eu também acho que ele é um garoto Escócia. Eu acho assim, pelo que também a gente vai vendo dele, né? Ou imagina que conheça dele. Eu não acredito que ele saia da Escócia. Mas se ele for James Bond, o primeiro escocês, ele continua sendo garoto Escócia. Ele é o escocês, ele vai continuar chamando a Escócia pro lado dele, mesmo ele sendo James Bond, né? Isso eu acho que nunca ele vai... o whisky dele chama... Mas eu tô falando no sentido dele ter uma vida hollywoodiana. Vida hollywoodiana, sabe? Aquela coisa Beverly Hills, isso não se encaixa com ele. Não. Eu não acho. Ele nem vejo ele morando nos Estados Unidos. Também não. Conflitante. Eu vejo eles até tendo uma casa aqui, talvez em Los Angeles, como ela gosta muito, ou Nova York, não sei, também se seria possível isso, ou se eles querem e tal, mas vejo que ele precisa vir aqui muito, até por causa do corona eles não têm vindo, mas os negócios deles estão todos aqui nos Estados Unidos, então essa vinda dele tem que acontecer. Mas chega um ponto que ficar de ponte aérea, toda hora pode cansar a pessoa, né? A pessoa vai ficando velha, vai ter os anos, e não é fácil, né? Então, Sim. Isso é outra coisa a se pensar. Por que abrir tudo aqui, se ele mora lá, e a carreira dele é lá? Eu acho que pelas facilidades.
Não sei. Eu ia falar, uma coisa mais burocrática. É menos Só por burocrática, isso. mesmo porque quando ele abriu, tinha incerteza, né, do Brexit, vamos sair, não vamos, e é uma coisa também que ele não apoiou, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, e eles perdem muito, né, já também li algumas matérias, até na área dele. A Escócia é contra, né? A Escócia era contra a saída e hoje ainda tem esse posicionamento meio consolidado isso. Em termos de investimento em arte, né, hoje até também a Kate fez um post, chamou o ministro ali o parlamento ali na Chincha, e ela gosta. Ela adora. Mas essa saída prejudicaria muito eles. Então, assim, eu acho que foi uma facilidade, mas não que a intenção seja futuramente eu me fixo lá. Eu não vejo assim. É uma Delaware que é mais fácil de fazer, é mais fácil de construir. O mercado também de venda para ele. Talvez os Estados Unidos fosse o foco, né? Vender dentro do mercado americano. Na Escócia também já deve estar lotado, não sei. Então, a minha decepção com esse uísque é porque não consegui comprar, entendeu? Tentei, achei uma putaria não me vender o uísque, fiquei indignado, só brasileirinha aqui no cantinho. O Cis não vai comprar um uísque dele, deixa eu só abrir aqui. Mas eu não quero o Cis comprar, eu quero minha garrafa, eu quero botar aqui e beber minha garrafa. Olha. A gente manda para você, estagiária, não seja por isso. Olha eu até falei, indicações, eu tentei todos os caminhos, meu irmão despachante falou assim, meu amigo, eu preciso dessa garrafa, arranja lá, né, pô, tu conhece tanta gente, me arranja uma garrafinha dessa. Não consegui a garrafa de uísque. Uma hora a gente consegue, nós vamos conseguir, pode ficar tranquilo. Eu posso não comer o camarão, eu posso não conhecer a Catrona, mas eu ia beber ela. Degustá-la. O Sam agora, ele vai lançar, né? Era Clean Lands, agora virou Man and Cute. A gente sabe que a Starz fez uma parceria e provavelmente por isso mudou o nome, né? Vocês acham que isso vai ser bom para a carreira do Sam, esse seriado? Eu acho. Tem? Eu acho que tem. Eu quero muito que dê certo, gente. É lindo. A história da Escócia é linda. Eu acho que por onde ele andou, aquela região de Glencoe é maravilhosa. Nossa, eu quero muito que dê certo. Porque ele tem um cara que ele também vive fazendo propaganda e assistindo, que é um senhorzinho que faz escala, é um programa que passa na BBC, é um documentário também que ele então eu vejo assim, e quando ele fez, que esse cara, porque ele participou, eu falei assim, nossa, acho que o Sam cabia nisso, e eu acho, por isso que eu acho que cabe, tá nele. Eu também acho que é uma coisa muito legal, torço muito para dar certo. Eu sou uma curiosa de Escócia. A Escócia me levou Outlander, né? Assim, no contrário, não foi a série que me levou a conhecer a Escócia, não. Foi a Escócia que me levou a conhecer Outlander. Então, assim, eu, como curiosa do país, tô muito feliz. Acho que eu vou gostar muito da Ama, né? Mas assim, é um tipo de, também vamos das expectativas, não é um programa assim, uau, do tipo assim, de equiparar com Outlander, uma coisa assim, não, é um derivado. Não, é documentário, né? É um documentário, aquelas séries documentários, algo que a gente vê muito nesses programas de Discovery, coisas assim. Porque, assim, talvez quem esteja ouvindo a gente tenha uma visão diferente do que seja. Eu acho que não é um tipo de público no Brasil, que brasileiro não tem hábito de muito documentário, mas lá fora é outros 500, né? Eles assistem bastante. Eu acho então, eu acho que vai ser muito legal. Vai ser um documentário eu quero assistir. Com uma pitada de humor. E saiba que Cis Brasil vai legendar. Nossa querida legendadora The Flash, Carol, vai legendar
o Men in Cute. Men in Cute. Isso. Só o nome que, poxa... Cleanlands era melhor. Cleanlands era melhor, né? Fazer uma gracinha com Men in Black, sabe? É bem ridículo. Mas enfim, meninas, chegamos ao fim do nosso Ciscast hoje. Acho que o assunto Sam Heughan, nós conversaríamos aqui pelo menos mais 1 hora, tranquilamente. O problema é que ninguém... tem muitos aspectos, né? Tem, nossa, nós fomos a passar, né? Se a gente for entrar em tudo, um homem de vida complexa, de muitos trabalhos, muito diversificado. Se a gente for parar só para falar sobre a questão da imagem dele, do que querem vender, de quem ele é, a gente faz um Ciscast novo. Inclusive, acho que ele deveria, sabia? Acho que ele deveria falar mais sobre ele e essas facetas que ele tem, nesses lados que ele tem. Mas a gente também vai fazer sobre a Katrina, lógico, claro, e vamos conversar sobre a vida profissional dela também. Mas nosso tempo aqui acabou, já tem quase 1 hora que estamos falando aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá um like, siga o canal, porque para a gente é muito importante. Quer mandar uma mensagem? Manda em qualquer rede social. A gente está sempre respondendo, sempre lendo. E se você está vendo no YouTube, porque vai sair depois no YouTube, também dá um like aí, por favor, e siga no canal, porque também é importante, mostra a relevância pra gente e mostra que vocês estão gostando. Ok? Um beijo, muito obrigada pela companhia, foi ótimo estar aqui com vocês. E vou passar para as meninas para elas darem um beijo e o tchau delas também. Vai lá, Ju, ou Catarina, ou estagiária. Tchau, gente. Olha, tchau. Até a próxima, viu? Vou botar uma trava-língua e tentar falar menos. Não, eu a gente gosta falando. Meu Deus do céu. Depois eu vou escutar até eu falo, nossa, eu não tive coragem, eu não sei como eu falei isso. Você tem que fazer igual os atores, não veja, não escute. Não veja. Foi, acabou. Acabou. Então, meninas, desculpem qualquer coisa, viu? Eu sei que de vez em quando eu exagero. Beijo, até a próxima. Tchau, gente. Beijo para vocês. A gente volta logo. Um beijo. Até a próxima. Beijo.